aparecendo aí para vocês, né? Lembrando que qualquer dúvida, como eu não consigo enxergar a tela, vocês podem perguntar diretamente no microfone, né? Na semana passada nós fizemos o nosso primeiro encontro, foi um primeiro encontro para conversar sobre as regras do curso, as regras da disciplina, para apresentar a ementa e tentar explicar para vocês o porquê dessa disciplina se chamar Literatura Brasileira 1. Aí nós vimos, né, esse modo esquizofrênico que o programa de literatura brasileira tem, né, de tratar aí a sua própria historiografia, né? A gente começa com os modernismos, né, com o primeiro, segundo, terceiro modernismo, passamos para a literatura da segunda metade do século XX, em literatura brasileira 2, em literatura brasileira 3 vocês veem o romantismo, em literatura brasileira 4 vocês veem o realismo, né? E as letras coloniais elas se transformaram em optativas, né? A optativa da literatura brasileira 5, né? Como eu expliquei para vocês no primeiro encontro, vamos dividir aqui o estudo da literatura brasileira 1 em 3 módulos. O primeiro módulo corresponde a uma parte que é teórica e que eu considero que talvez seja a mais complicada da disciplina, em que nós vamos primeiro tentar entender o significado histórico das vanguardas europeias do início do século XX e a relação dessas vanguardas com o modernismo brasileiro. Por que essa parte é a mais complexa? Porque ela tem uma relação muito forte com o significado que a arte passa a ter a partir do fim do século XVIII. A partir do fim do século XVIII, e na verdade, passa a ter, na verdade, ela paulatinamente foi ganhando esse significado, porque o processo histórico ele não funciona como uma espécie de Fiat e de repente as coisas mudam de um dia para o outro, né? Na verdade é todo um processo que acontece de forma às vezes lenta, né? A própria mudança do significado da palavra arte, né, nós vamos discutir um pouco isso, é uma coisa que foi acontecendo aos poucos, até ela chegar a esse conceito que nós temos hoje de arte, que é um conceito do século XIX, um conceito que é liberal, ele é burguês, ele é iluminista, né, e que a arte, antes do século XVIII, não tinha. É uma outra coisa. Assim como a própria posição do artista na sociedade era diferente, né? Hoje, tanto o artista quanto aquilo que ele produz são produtos comercializados pelo mercado. Mercado das artes, mercado editorial, seja lá qual arte, a qual arte estamos nos referindo, né? Isso tem relação com esse problema da autonomia da arte na sociedade burguesa, né? Essa parte, como eu disse para vocês, é a mais complexa do curso. Entender, porque ela pressupõe que a gente entenda o que era antes a arte pré-burguesa, né? A arte anterior à sociedade burguesa. Mas, enfim, eu havia deixado para vocês um texto do Luiz Costa Lima. Eu havia avisado que era um texto bastante complexo. E, na verdade, nós vamos trabalhar com questões relacionadas a esse texto nas aulas destas 2 semanas. Né? Na aula de hoje, na aula de quinta e nas aulas da semana que vem. Né, como falei para vocês, é um texto bastante complexo. Então, nós vamos tentar destrinchar algumas ideias que são expostas pelo Costa Lima nesse texto. Porque o Costa Lima ele escreve o texto pressupondo que a gente saiba o que é a arte antes desse processo que ele chama, né, que denomina, na verdade não ele, isso vai aparecer pela primeira vez ali no final do século XVIII, na crítica da faculdade de julgar, ou crítica do gosto. Isso tem relação com uma ideia de gosto artístico que vai estar lá em Kant, em que nós temos
a primeira vez que aparece a ideia de arte, tal qual nós conhecemos hoje, né? A arte latina, ars, ou a tecne grega, elas não têm qualquer tipo de relação. Na verdade, a única relação que elas têm em relação ao fato de serem produtos criados, manufaturados pelo homem, com a ideia que a palavra alemã Kunst, K-U-N-S-T, Kunst, vai passar a ter a partir do final do século XVIII, que é a nossa ideia de arte hoje. A gente vai começar a nossa disciplina por esse assunto complexo. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem? Sim. Tudo bem? Eu selecionei um trecho do Costa Lima que vai nos guiar aqui na fala de hoje. Lá no início do texto do Costa Lima, ele diz o seguinte, olha só. A questão da autonomia da arte, teoricamente fundada na crítica da faculdade de julgar, numa crítica do juízo, uma outra tradução que vocês vão encontrar para esse texto, que é um texto de 1790 do Kant, significava, de um ponto de vista sócio-histórico, que o objeto artístico se tornava independente de qualquer instituição. Então, aí a gente já tem uma primeira via para entender o problema. Há um processo de independência daquilo que nós entendemos como objeto artísticos, os objetos artísticos em relação às instituições. Vamos ver que instituições são essas. Quando a instituição era de caráter religioso, a arte se tornava parte do serviço ao divino. Então, nós temos aí uma primeira instituição. E, novamente, lembrando, todas essas questões estão relacionadas à arte no Ocidente, né? Eu não sei como era no Oriente. Afinal, nós fomos colonizados por Portugal, que é uma civilização ocidental, uma civilização ocidental de ascendência latina. Portanto, os conceitos que nós herdamos, na verdade, que fomos obrigados a herdar da arte, são conceitos de sociedades ocidentais greco-latinas. Né? Então, quando ele fala de uma instituição de caráter religioso, ele está, no nosso caso em específico, da sociedade ocidental greco-latina, ele está se referindo à instituição da igreja, com I maiúsculo, né? A igreja católica, a igreja cristã, ali da Idade Média, né? Vocês devem saber que desde o Edito de Constantino, no século IV da nossa era, a religião cristã, o cristianismo, ele passou a ser, ao mesmo tempo, religião de Estado, né? O que foi primeiro colocado isso nesse edito de Constantino, e depois o próprio Teodósio, né, o governante seguinte, foi responsável para que o cristianismo se tornasse, né, uma religião obrigatória, uma religião de Estado. Né? Na Idade Média, esse é o início, podemos dizer que esse é o início. Estamos aí quase que nos primórdios da Idade Média. Na Idade Média, isso vai se fortalecer e a religião cristã, né, o cristianismo, vai se transformar numa instituição de tamanha importância que vai também servir como patrona das artes. Então, há uma relação muito forte na Idade Média e na Idade Moderna entre o fazer artístico e a instituição religiosa. Quando essa instituição, quando essa ligação se faz, então nós temos o quê? Nós temos o objeto artístico ligado à instituição religiosa e a função é prestar serviços ao divino. No caso da religião cristã, a Deus. Né? Aí ele continua. Se era uma instituição política, a arte devia, em última análise, glorificar o príncipe. A gente vai ter exemplos disso na Idade Moderna.
né, nos artistas que eram financiados pelas diferentes cortes europeias, as cortes de Luís XIV em França, as cortes de Dom João III em Portugal, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, vamos pegar uma obra literária, né, que a gente considera como obra literária, os Lusíadas de Camões. Vocês olham lá nas páginas iniciais dos Lusíadas, na dedicatória, os Lusíadas, ele é construído com uma glorificação do Estado português, né, e dedicado a Dom Sebastião. Isso vocês encontram lá no início dos Lusíadas. Então, a gente vê aí, novamente, uma ligação forte entre o objeto artístico e, no caso aqui, pensando no texto do Costa Lima, uma glorificação de um determinado Estado e de um determinado governante. Né? Nós vemos naqueles retratos, naquelas pinturas das famílias reais, dos reis, dos príncipes, né, dos cortesãos, né, que eram, na realidade, mecenas, né? Essa questão do mecenato, a gente vai discutir daqui a pouco, também é muito importante. Eles eram patrocinadores da arte, e por serem patrocinadores da arte, eles também queriam se ver representados pela arte. Vejam só, já temos duas instituições aqui, uma instituição religiosa e uma instituição política. Continuando aqui no texto do Costa Lima, o processo de autonomização, né, em que a arte vai ganhando isso que a gente vai entender como autonomia. Vejam que aqui a palavra autonomia ela já ganha aquele sentido que nós estamos acostumados a dar a ela. Né? Se antes a arte ela tinha algum tipo de ligação com determinadas instituições, religiosa, política, o processo de autonomia vai significar, nesse caso, o quê? Justamente o momento em que a arte se desprende, ela se desliga dessas instituições. Mas aí está um problema. Se a arte ela vai se desligar dessas instituições, se ela vai se autonomizar, ela vai precisar, né, em termos de substrato material, de patrocínio, de mecenato, ela vai precisar procurar outras ligações para existir. Esse é um problema que nós vamos ver também. Vejam só, o processo de autonomização que se esboçara no Renascimento italiano, né, é um processo, como eu falei, não acontece de um dia para o outro. Essa ideia que surge da autonomia da arte em relação às instituições, ela está escrita, colocada pelo Kant ali, na crítica da faculdade de julgar, mas é uma coisa que foi acontecendo aos poucos. Vamos ver na aula de hoje como. A aula de hoje a gente vai até o final do século XVIII para entender isso daí. Né? O processo de autonomização que já estava lá no Renascimento, com Leonardo da Vinci, Michelangelo, Alberti, Francisco de Holanda, em Portugal, não teria sido possível sem a prévia existência de uma clientela que progressivamente substituíra os ricos patronos. É como eu falei, a arte como fazer humano, ela depende de um artista, mas aí nós temos que pensar que o artista, como homem, ele precisa sobreviver, ele precisa comer, ele precisa dormir. Então, o artista, ele precisa de, digamos assim, um suporte material para continuar produzindo. Né? Quando a instituição, se a instituição que patrocina esse artista é religiosa, nós temos ali a igreja dando esse suporte material. Se a instituição que patrocina o artista ela é política, nós temos ali o príncipe, o rei, a corte, dando ao artista esse suporte material.
A partir do momento em que essas ligações com o político e com o religioso, elas vão se desfazendo, automaticamente eu vou ter que encontrar uma nova classe, uma nova instituição que dê esse suporte material ao artista. Já adiantando um pouco o nosso papo, que instituição, que classe, pensando já nos fins do século XVIII, século XIX, que classe é essa que vai, de certa forma, substituir o religioso e o político no suporte material ao fazer artístico? Alguém aqui tem alguma ideia? A burguesia? A burguesia. Né? O processo de autonomização da arte, portanto, que nós entendemos como a autonomia da arte, tem uma relação muito forte, novamente, com um advento que estava com algo que estava começando a acontecer ali no Renascimento, ali na Idade Moderna, que era o surgimento da classe burguesa. Aí, aos poucos, a arte vai adquirindo o significado que nós temos dela hoje. Né? Aí o Costa Lima termina esse trecho que nos interessa. Basicamente, a gente vai ficar a aula de hoje nesse trecho, para entender esse trecho. Assim, a autonomia da arte implicou sua separação gradual da aristocracia, e eu até complemento aqui, não só da aristocracia, mas também das classes eclesiásticas. Né? Vejam que isso daqui é até mesmo complicado de se pensar, porque de algum modo, hoje, se a gente pensar a relação da arte, que a arte tem hoje com o mercado, essa relação, ela também pressupõe uma relação com o religioso e com o político, mas isso daí fica como uma provocação para a gente discutir no final desse primeiro módulo, quando a gente pensar a arte hoje. Né? Mas pensando no significado da arte aqui no século XIX, a gente tem esse desligamento em relação à aristocracia e à classe eclesiástica, um desligamento que foi se dando não do dia para a noite, mas da noite para o dia, mas aos poucos. Né? Até que a arte vai se transformar em produto, né? E é isso que o Costa Lima está colocando aqui, o surgimento de uma burguesia enriquecida e o desenvolvimento do mercado, que aí é a arte, o significado burguês, liberal, iluminista, que nós conhecemos da arte hoje. Né? Até aqui está tudo bem? Tudo bem? Porque nós temos um... Tudo bem, gente? Alguém tem uma pergunta sobre isso que eu comentei com vocês? Porque quando alguém, digamos que você é um professor de ensino médio, você está lá com seus alunos, e o aluno pergunta para você o que é a arte? Para que serve a arte? Você, como professor ali recém-formado, né, os alunos eles sempre gostam de fazer perguntas inconvenientes e que não estão no roteiro do professor. E de repente você está lá na sala de aula e o aluno lá do ensino médio ele pergunta isso para você. Ah, professor, para que serve a arte, a literatura? Aí você, o que você responderia? Eu gostaria de ouvir uma professora aqui do ensino médio respondendo para o aluno, um professor. O que vocês não responderiam nada para o aluno? Hein, gente? Vai, uma pessoa aí, o que... Eu não vejo o nome de vocês, então se fosse na sala de aula, eu escolheria alguém aqui ao acaso para dar essa resposta para o aluno. São formas de expressão humana? Então, fala o nome, por favor. Que eu não consegui. Rebeca? Rebeca, formas de expressão humana, tudo bem. Aí, Rebeca, eu sou um aluno chato, eu pergunto para você, mas para que serve? E aí? Aí já é mais difícil. Então, mas aí o aluno vai fazer perguntas difíceis para você, né? E você. E aí? E o que você responderia?
Posso falar? Se você não Quem tá falar mais, falando? vai ficar... Ana. Ana, pode falar, Ana. Ana Clara. Eu acho que eu responderia que é para as pessoas mostrarem para as outras o que elas estão sentindo. Tá, então você, por exemplo, você daria uma resposta romântica do século XIX. Você diria que, porque é a ideia que a gente tem, nós somos absolutamente românticos. Nós estamos, em termos do que nós achamos do que é a arte, com a cabeça cheia daqueles romantismos do século XIX. Porque é uma maneira do homem se expressar e mostrar, digamos para o outro, a sua subjetividade. Né? Ou então eu posso continuar com essa ideia romântica, iluminista de arte, e posso, por exemplo, dizer que a arte, como expressão máxima da expressão humana, como expressão máxima do fazer humano, ela teria uma função, e aí eu estou sendo Schiller, eu estou sendo Goethe, de humanizar. A gente tem, por exemplo, aquele texto do Antônio Cândido, qual é mesmo que ele fala do processo de humanização, que é a literatura como processo de humanização do outro. Vocês aprenderam leram, devem ter lido esse texto em algum momento, né? É o direito à literatura? Direito à literatura. Aquele texto do Antônio Cândido, ele é iluminista nesse sentido de olhar a literatura, a arte, justamente por fator de humanização que nós vemos no objeto artístico, particularmente no objeto literário. Mas quando o Cândido diz isso, e é muito bonito, o texto dele é muito bonito, isso que ele disse também é muito bonito também, isso que ele diz, por exemplo, não serve para o significado que a literatura tinha para um Gôngora, para o Dante, para o Gregório de Matos, para o Antônio Vieira. Estamos aí com parâmetros que são parâmetros burgueses e iluministas do século XIX. Nós estamos tentando arranjar, encontrar uma função para a arte. Então, vejam só, nós já temos duas coisas aqui importantes ditas por vocês, que a arte é uma expressão de uma pretensa subjetividade do artista, que a arte ela tem uma função social como expressão máxima de uma suposta humanização. Ela é essa expressão máxima do caráter humanizador do fazer humano, certo? Professor. Sim. Oi, é Juliana. Não, então, e acho que um pouco antes do que você estava falando, também tem essa questão de se conectar com o sagrado, né? Essa ideia da arte como uma forma de se conectar mesmo, se aproximar. Sim, Juliana, mas essa conexão com o sagrado, na verdade, ela está lá nos primórdios da arte, como nós vamos ver daqui a pouco. Nós, de certa forma, no século XX, vamos tentar trazer essa conexão com o sagrado novamente para o significado da arte. Que no século XIX, a conexão com o sagrado ela se perde. Essa ideia de reconectar a arte com o sagrado é uma coisa do século XX que nós vamos ver daqui a pouco. Mas existe uma coisa que nós hoje temos isso na cabeça também. Você está certa, nós temos isso na cabeça também. Né? Mas alguém quer falar, desculpa. Professor, não, assim, uma coisa que eu percebi é que a arte e o design, eles andam são meio que opostos na questão mercadológica, né? A arte e o design. Certo. Porque a arte, assim, a pessoa faz uma arte, que nem o Romero Brito, por exemplo, ele faz uma arte que... Pegou um exemplo bem... Tudo bem. Vem assim, inspiração dele e vai fazendo a arte. Depois certo. Ele acha alguém para comprar. Sim. E no design, tipo, já tem um cliente e aí se pensa primeiro na mensagem que o cliente quer passar, no formato. Então, é tudo mais orientado ao cliente, né? Pelo menos a arte... Assim, a comparação com a arte atual, né, que eu vejo.
Tá, desculpa, eu não lembro do seu nome. Quem está falando? É Lucas. Lucas, tá. Aí, Lucas, você já está pensando numa questão da arte hoje, a arte contemporânea. A gente vai chegar na arte contemporânea, mas para chegar na arte contemporânea, a gente vai ter que passar aí por algumas etapas, né? A arte hoje, como você citou Romero Brito, né? A arte hoje, pelo menos o que parte de certos grupos imaginam ser arte hoje, na verdade estão associados a uma ideia de grife, a determinadas grifes que têm valores de mercado. Isso é arte hoje, mas a gente vai chegar lá daqui, não hoje, mas a gente vai chegar lá na semana que vem, quando a gente finalizar esse primeiro módulo. Tá? É interessante, né, professor, como você está elencando o papel da arte de acordo com o período histórico em que ela está inserida, Sim. em que ela é produzida. Sim, exatamente o que está no texto, né? Esse ponto de vista sócio-histórico, né? Exato. Mas, desculpa, quem está falando? Sofia. Sofia, isso mesmo, Sofia, muito bem. Mas, e aí quando a gente para observar esse caminho histórico que a arte traça, eu acho que dá para a gente pensar em questões que se repetem, assim, na história, eu acho, para a gente tentar chegar nesse papel da arte, que é exatamente, ao mesmo tempo que ela tem esse papel de representação social, certo, ela também tem um papel de questionamento daquele momento, e mesmo dos valores humanos. Então, eu acho que ela tem um espírito dialético interessante entre o que acontece hoje e o que é universal, assim, que não é só contemporâneo à vida do artista, mas que move o ser humano e que faz com que a arte vá se modificando ao longo da história, né? São duas forças que parecem acontecer ao mesmo tempo, da representação e da ruptura, né? Sim. Não, você colocou algo muito, muito importante, Sofia, né? Essa relação da arte com o seu momento histórico, pensar ali em o que é a sociedade e que tipo de sociedade, por exemplo, vai condicionar ou vai ser responsável pela criação da arte de corte da Idade Moderna, do século XVII, do século XVIII. Para entender o funcionamento dessa arte, eu preciso entender o funcionamento dessa sociedade, porque a arte é produzida por ela. Agora, o funcionamento de uma sociedade de corte é muito diferente do funcionamento de uma sociedade burguesa. Logo, a própria ideia de função da arte, para que ela serve? Na arte burguesa, ela não serve mais para glorificar o príncipe. Portanto, até mesmo os objetos de representação artística serão alterados. Tá claro isso daí? Sim. Aqui quem fala é o Daniel. Eu acho que das respostas que eu daria, a menos bonita, mas que talvez seja bem real, é que a arte serve para entreter. Tá, então você, por exemplo, é um colunista da UOL, quando você fala isso. Por quê? Porque, não, e você não está errado, Daniel, porque, veja só, eu ia falar sobre isso daqui a pouco, mas já que você falou, vocês devem ter lido lá nos estudos clássicos, aquele texto do Horácio, século I da nossa era, né? Há pouco tempo atrás, vocês devem ter lido aquela arte poética, em que ele coloca 3 funções para a poesia. Vocês se lembram que funções são essas da poesia? Uma era o docere, tinha a função de ensinar. A outra função era o movere, mover, impulsionar alguém a fazer algo. E a terceira era delectare, deleitar. Vocês se lembram disso daí, das aulas de estudos clássicos? Né? De certa forma, essa ideia do entreter está já no delectare,
que nós temos ali na arte poética do Horácio, e que aparecia meio que de forma subreptícia também na poética aristotélica, na ideia de uma arte como farmakos, de uma arte que vai ter uma função catártica no seu público, né? Então, o Aristóteles fala dessa coisa de você assistir a uma tragédia de Sófocles, e ao ver aquela tragédia, a arte vai meio que expurgar, limpar uma sujeira moral que você poderia ter. É como se você saísse limpo e renovado após assistir, por exemplo, a apresentação de uma tragédia, essa coisa catártica, que também tem relação com o entreter, com o delectar, que vai estar depois. Agora, na sociedade burguesa, a arte ela vai ter também uma ideia de pedagógica, educativa, mas, sobretudo, a arte, ela, para nós hoje, ela também tem um significado do entretenimento. Tanto que você vai agora nesses cadernos de cultura, por que eu falei que você é um colunista da UOL? Você vai nesses cadernos de cultura, é sempre algo do tipo arte e entretenimento, como se as coisas precisassem estar vinculadas. Portanto, a arte, será que para quem, por exemplo, que uma coluna como essa, será que ela serve para ensinar, para refletir? Agora, a gente precisa entender o que é o entretenimento para a nossa sociedade contemporânea. O entretenimento, geralmente, são aqueles suplementos de alma. Nós temos uma vida tão vazia porque tão cheia de coisas, e nós precisamos, quase como se dessemos uma descarga no nosso cérebro, sentar em frente, por exemplo, à televisão e ver, por exemplo, sei lá, a dança dos famosos. Aí a gente fica assistindo ali a dança dos famosos, é uma nova espécie de catarse, farmacos, e assim a gente dá uma descarga aqui na nossa cabeça e ela fica limpa novamente, para que nós voltemos aos nossos afazeres na segunda-feira. Enfim, a gente vai falar um pouco dessa questão do entretenimento também. A gente pode pensar na arte como entretenimento. Isso está ali nas poéticas, né? Mas hoje é quase que um tom dominante quando se fala em arte, né? Pelo menos um determinado tipo de arte, que é a arte ligada, que é a arte também ligada à indústria cultural. Né? A gente vai falar sobre indústria cultural na semana que vem, a gente vai chegar lá, mas também é uma possibilidade. Então, olha só, a gente já tem 3 coisas que vocês colocaram. Claro, desculpa. Posso fazer uma pergunta? Pode, Meu nome é Amanda. Não, na verdade, assim, eu não sei se eu vou adiantar os temas, porque eu fiquei com muita dúvida em qual foi a conclusão do texto com relação ao que eu vou falar. Mas eu entendo o que está sendo dito sobre a autonomização, eu só não entendi por que é que a autonomização em relação a um modelo de sociedade significou uma autonomização total em relação a qualquer tipo de instituição. Porque eu também compreendo que o surgimento da burguesia e sua consolidação enquanto classe deu abertura e margem para que se expressasse a individualidade, a subjetividade. Então, nesse sentido, eu entendo a autonomização, mas ao mesmo tempo que se deixa de voltar à arte para atender aos interesses da aristocracia ou de uma classe eclesiástica, ao mesmo tempo ela passa a se tornar instrumento de uma outra classe que então vai se fortalecendo e vai se consolidando enquanto uma classe dominante, que é a burguesia. Então eu fiquei sem entender esse início, porque parece que essa transição de uma sociedade para outra autonomizou totalmente, sendo que eu acho que a arte se autonomizou em relação a instituições religiosas ou de glorificar o príncipe, mas ao mesmo tempo se tornou não autonomizada em relação a outras instituições que surgiram na sociedade moderna, entendeu? Então, não sei se eu estou adiantando muito, eu não consegui entender essa questão em relação ao texto, e aí a gente coloca o que é a arte? Ela serve para humanizar, tem esse caráter social de humanizar, mas humanizar atendendo o interesse de quem? Porque antigamente era da aristocracia. E hoje em dia é humanizar, mas humanizar desde o ponto de vista de uma classe que também é a dominante, que tem um conceito de humanização e do que é humano ou não é.
do que deve ou não ser humanizado, digamos assim. Então, não sei se fez sentido. Não, você está certíssima, Amanda. A gente vai problematizar isso daí que você falou. Porque o Costa Lima, quando ele usa essa ideia de autonomia da arte na sociedade burguesa, ele está pensando em um teórico alemão que escreveu um texto na década de 1970 chamado Peter Burger. Eu vou falar mais esse Peter Burger para vocês, é Peter Burger, assim que fosse pronunciar como no inglês, mas ele é alemão, então é Peter Burger, né? E vou colocar o texto dele também, eu acho que já está até no Google Drive, é um texto chamado Teoria da Vanguarda, em que ele desenvolve essa ideia de autonomia da arte. Mas a gente vai ver também um outro texto de um brasileiro, do poeta Antônio Cícero. Esse é um texto que a gente vai ver na semana que vem, em que ele diz justamente isso que você está dizendo agora, mano. Em que ele vai problematizar essa ideia de uma autonomia. É uma autonomia, eu diria bem entre aspas. Porque, como nós percebemos, para a sobrevivência do artista é necessário um suporte material. Ele precisa sobreviver. Quem dava esse suporte material? Quando você tinha aí uma instituição religiosa, era a igreja. Uma instituição política, era a corte, o príncipe, a aristocracia cortesã. Agora, quando a gente tem uma sociedade burguesa, essas ditas instituições, elas vão se fragmentar em outras pequenas instituições e o artista vai depender delas. Então, como você colocou muito bem, uma questão muito problemática, e eu diria que é uma autonomia, entre aspas, e nós vamos chegar nessa colocação que você fez aí. Não sei se eu respondi, isso daí ainda vai ser melhor respondido mais para frente. Respondeu, porque nos 6 pontos que ele coloca ali, que a gente está vendo primeiro, no final, no ponto 5, se não me engano, ele falou que a arte deixou de ter uma função institucionalizada. Eu acho que ela deixou de ter em relação a instituições que existiam antes, mas ela passou a ter em relação a instituições que surgiram, aí eu fiquei muito... Exatamente. Esse é um problema da argumentação do Costa Lima. Você está fazendo muito bem, Amanda. A gente não pode ler o texto como se fosse uma verdade absoluta, mas a gente sempre tem que questionar o texto. Né? É isso que a gente vai fazendo aqui aos poucos. A gente vai ver que essa questão que o Costa Lima está colocando aí, ela é bem complexa e não é bem uma autonomia que acontece. Tudo bem? Mais alguém? Eu gostei aí das questões. As questões, elas estão muito boas. E é assim que eu quero que a aula se conduza, assim, durante o semestre, sabe, gente? Eu fico bastante feliz aí quando vocês se manifestam com as questões e com as dúvidas de vocês. Professor, mas essa questão da autonomia, quando a gente pensa historicamente, a autonomia em relação à instituição igreja, com I maiúsculo, e a uma coroa, né, a família real, digamos, por conta dessa nova burguesia que surge, ela tem um sentido meio que de desfragmentação, não é? Assim, porque eu posso depender de uma família burguesa para vender as minhas peças, mas se por um acaso eu faço algo que não diz respeito aos valores deles, eu posso vender para outra família burguesa. De alguma maneira, eu não serei condenada à morte, por exemplo, por conta disso. Eu acho que nesse sentido, essa autonomia é uma questão um pouco mais sutil do que a gente... Sim. Eu acho que tem uma diferença entre essa arte renascentista, enfim, iluminista, e a contemporânea nesse sentido, né? Sim. Eu posso pensar essa autonomia que você falou aí, sutil, aí numa perspectiva institucional, pensando na coroa, como você colocou muito bem, ou na igreja, mas eu também posso pensar numa autonomia em relação ao suporte material do artista, que vai propiciar a sobrevivência do artista. A partir do momento que ele se desliga da coroa e da igreja, como a Amanda colocou muito bem, a instituição patrocinadora, ela vai mudar. Pode ser, como você disse também muito bem, Sofia, uma família burguesa, ou vamos pensar na literatura, que é o nosso caso.
podem ser as casas editoriais, que é um tipo de instituição burguesa, e aí já estamos entrando numa ideia de empresa, né, verdade? De negócio, que vai ganhar força no século XIX. Pensando no nosso caso, que é a literatura. Eu planejei para vocês, eu acho que é a aula dessa terça-quinta, como a função do editor ela vai se transformando do século XVIII até os dias de hoje. A função do editor, se você pega lá um romance do Defoe, por exemplo, Moll Flanders, ou você pega aquele Tom Jones, sempre tem uma espécie de editor, é aquela pessoa que encontrou o texto e que está preparando esse texto para chegar ao leitor. Geralmente, o editor, nesses romances do século XVIII, romances da primeira metade do século XIX, a função deles é justamente a de recolha do texto, de escolha e recolha do texto, preparação para a publicação desse texto. A gente vai ver como essa função do editor vai se alterando com o passar do tempo, a ponto de o editor se colocar até mesmo como inimigo do autor. O Baudelaire, isso já vai acontecer, por exemplo, na poesia do Baudelaire. O Baudelaire tem um texto em que ele fala dos efeitos perniciosos das casas editoriais, que vão escolher o que deve e o que não deve ser publicado. Percebe? O Álvares de Azevedo, lá na terceira parte da Lira dos 20 Anos, depois vocês procurem esse poema. Eu vou ler esse poema com vocês. Ele tem um poema chamado Ao Editor, em que ele mostra que a função do editor agora é escolher aquilo que significa retorno financeiro, e que toda a poesia antiga, de Homero até Camões, elas vão se perdendo num torvelinho que é guiado pelo dinheiro. Olha só como a função o editor, a ideia da função do editor vai se mudando. Aí a gente chega numa autora da década de 1990, a Hilda Hilst, por exemplo, em que você tem o editor como uma das figuras mais nefastas que a gente pode encontrar, a ponto de transformar em produto para ser consumido uma história de uma menina de 8 anos que narra suas experiências sexuais. Como dá dinheiro, eu vou vender. Isso acontece lá no Caderno Rosa, Glória Helena. Não sei se alguém aqui já leu. Veja só, pensando na arte que nós estudamos, que é a literatura, sim, eu já não sou mais Camões, que vou dedicar os meus Lusíadas a Dom Sebastião. Vou enaltecer as glórias do Império Português. Agora, eu sou um escritor do século XIX, século XX, eu tenho que prestar contas às casas editoriais que vão me publicar. Percebe? Então, sim, de fato, é uma autonomia em relação digamos, a essas instituições políticas. Porque quando a gente fala igreja e quando a gente fala coroa, são instituições político-religiosas. Igreja é política no século XVII, no século XVIII. Vai perdendo a sua importância política, bem entre aspas, no correr do século XIX e século XX. Mas é uma instituição político-religiosa. Agora, as artes elas vão continuar dependendo de instituições econômicas. Seja eu que vou precisar do patrocínio do Banco X para a minha vernissagem, ou eu, o escritor, que vou precisar de uma casa editorial Y para publicar o meu livro. Não sei se eu respondi a sua questão, Sofia.
do domínio político ao domínio mercadológico. Sim, são tipos diferentes de autonomia. Né? Então, por isso que, nesse sentido, essa ideia de autonomia que a gente pensa para a arte a partir do século XIX, ela é uma autonomia bem entre aspas, mesmo, porque é bastante ilusório pensar, é muito ilusório pensar que as relações político-religiosas não tenham qualquer tipo de relação com as instituições político-religiosas, não tenham qualquer tipo de relação com as instituições econômicas. Nós não somos ingênuos e nós sabemos que elas têm, sim. Então, e isso o Antônio Cícero vai dizer em um texto que ele publicou na Folha de São Paulo em 2008, que eu vou colocar para a gente ler e comentar também. Mas isso daí é uma coisa da próxima semana. Vocês estão ávidos, estão adiantando os temas, o que é ótimo, porque é sinal que vocês estão entendendo o problema que está sendo colocado. Tudo bem, gente? Tá dando pé esse papo ou vocês estão mortos de sono? Tudo certo, tá bem legal. Por aqui, tranquilo. Tudo certo. Então vocês estão com essa. Imagina, você é uma pessoa ali do início do século XX, acha que está cheio daquelas ideias iluministas burguesas do que é a arte, do que a arte serve, do que a arte deve representar, e de repente você entra num museu, você entra numa vernissage e encontra uma obra como essa, A Fonte, do Duchamp. Vocês já devem ter ouvido falar dessa obra, não viram? O que a gente tem aí? A gente tem um urinol, aqueles que vocês encontram nos banheiros públicos. O artista, ele assinou esse urinol e colocou ele como objeto a ser exposto numa galeria. Agora você imagina, isso aí em 1917. Você é um burguês, está frequentando um espaço dedicado às artes, cheio dessas ideias iluministas de que a arte, ela humaniza, ela serve como representação da subjetividade humana, tudo aquilo que vocês disseram para mim no início da aula de hoje. E, de repente, você encontra esse objeto sendo exposto. Quais problemas a exposição desse objeto coloca em relação às ideias de arte que nós temos? Tem um colega que falou do design, eu acho que é essa hora de brincar com isso, né? Essa discussão do que é feito para a indústria e do que é feito para o mercado de arte. Mas parece que a intenção é diferir mesmo, né? Essa burguesia dominante, no caso, como a Amanda falou, né? Sim, existe uma violência nessa escolha do objeto. O objeto é em si uma violência. É uma violência quanto às categorias que nós pensamos estar ligadas ao universo do artístico. Mas vamos entender um pouco ouvindo o próprio Duchamp. Vamos escutar o que o autor diz, né? Aí, deixa eu ler. Eu não consigo ler na tela do computador por causa da minha deficiência visual, então eu leio nesse dispositivo aqui, com um pouco de dificuldade, mas leio, né? Está aparecendo o texto para vocês aí, né? Está aparecendo? Eu vou ler aqui para vocês, olha só. Em 1913, tive a feliz ideia, isso ele escreveu na década de 60, final da década de 50. Em 1913, tive a feliz ideia de juntar uma roda de bicicleta a um banco de cozinha e vê-la rodar. Alguns meses depois, comprei uma reprodução barata de uma paisagem noturna de inverno, a que chamei de Farmers, depois de acrescentar 2 pequenos pontos, um vermelho e um amarelo no horizonte. Ele foi no mercado, comprou uma pintura dessas baratas, assim, colocou um ponto vermelho e um outro ponto amarelo e deu um nome a uma obra que ele criou, né? Em Nova York, em 1915, comprei numa loja de equipamentos uma pá
de neve na qual escrevi, em antecipação ao braço quebrado. Foi por esta época que a palavra ready-made me veio à mente para designar esta forma de manifestação. Veja que ele não chama de arte, ele chama de manifestação. Né? Aí, continua, deixa eu colocar aqui a continuação. Vejam só. Gostaria de deixar bem claro que a escolha desses ready-made jamais foi ditada por deleite estético. Quando ele pensa em deleite estético, ele está pensando justamente naquele deleitar, do delectare, que é uma das funções que o Horácio atribui à arte, ao fazer artístico, à poesia. Não é o deleite estético, não é um entretenimento. A escolha foi feita com base em uma reação de indiferença visual e, ao mesmo tempo, em uma total ausência de bom ou mau gosto. Vejam que aí ele já se refere a uma categoria do fazer artístico, a questão do gosto. Você tem diversos pensadores, filósofos, até o século... Isso é uma coisa que acontece principalmente até o século XVIII, o texto do Rumi, por exemplo, discutindo o que é o gosto estético. O que é o bom e o que é o mau gosto. Ele, quando ele expôs essa urinal, ele não era nisso que ele estava pensando. Né? Uma característica importante é a breve frase que eu ocasionalmente inscrevo no ready-made. Esta frase, em vez de descrever o objeto como um título, né, ele pega esses objetos, expõe, escreve uma pequena frase, mas não é um título. Né, ela faz parte da manifestação. Pretende conduzir a mente do espectador para outras regiões mais verbais. Né? É uma espécie de start enunciativo. Vejam que existe um elemento que eu acho importantíssimo aqui, que é a de quando ele coloca a frase no objeto. Agora, essa frase, ela é um start enunciativo na cabeça do espectador. Ou seja, existe uma relação de participação entre a manifestação do artista e a leitura, a recepção do espectador. É como se o espectador também participasse do fazer artístico. Né? Isso é uma característica da vanguarda que nós vamos discutir. Em outro momento, desejando expor a antinomia básica entre arte e ready-made, veja que a gente pode pensar no ready-made como essa ideia de manifestação, e ele diferencia as coisas, né? Imaginei um ready-made recíproco, usar uma tela do Rembrandt como ferro de passar, né? Pegar um original, imagine, você pega um original do Leonardo da Vinci, do Michelangelo, Rembrandt, ou seja lá qual pintor seja, né? E usa ele como ferro de passar. Poderia ser, por exemplo, nossa, eu esqueci o nome desse tipo de não é bem arte, mas gente, fugiu o nome agora. Aquilo que a Abramovich fazia, gente, fugiu o nome, vocês me ajudem. Instalação, obrigado. Exatamente. É o cansaço da noite. Aí, uma instalação, você pega um Rembrandt, você pega um Da Vinci, um Michelangelo, um Goya, seja o que for, coloca e usa como se fosse um ferro de passar. É um ready-made também. Mas aí, veja só, ele dá uma utilidade burguesa a algo que, teoricamente, para nós burgueses, não deveria ter utilidade. Veja só, é uma instalação e que exige aí uma participação do espectador. A gente está vendo nesse caso aqui uma obra. Se a gente pensa nas vanguardas históricas do início do século XX, talvez essa seja a que leve ao extremo a brincadeira com a noção de arte, que é o dadaísmo.
né? O dadaísmo, né, ele leva ao extremo todas essas categorias que nós imaginamos serem categorias estéticas. Quais são as vanguardas históricas do início do século XX? Eu não sei se vocês chegaram a ver isso na escola, antes, no passado, remoto, sei lá. Mas nós temos, né, o futurismo, o futurocubismo, nós temos o próprio dadaísmo, o expressionismo, né? O surrealismo, uma série de ismos que vão surgindo ali na década de 1900, final da década de 1900 e durante toda a década de 1910, ali na Europa, né? O futurismo do Marinetti, o dadaísmo do Duchamp, o cubismo de Picasso, e esses ismos sempre acompanhados de manifestos que nós vamos ler. Nós vamos ler, por exemplo, na primeira semana de maio, o manifesto interessantíssimo, o prefácio interessantíssimo do Mário de Andrade, e comparar ele com o manifesto futurista do Marinetti, porque eles estão realmente imbricados. A gente vai ver que os modernistas no Brasil também vão ter essa intenção de repensar as funções, os significados da arte numa sociedade burguesa. Porque quando o Duchamp coloca um urinol para ser exposto numa galeria, ele está brincando com categorias estéticas. Que categorias estéticas são essas? Primeiro, a autoria e posição do artista. Vejam só, se eu sou um pintor, se eu sou um artista plástico, isso pressupõe que eu vou trabalhar um determinado material e, a partir do trabalho nesse determinado material, né, eu vou criar o meu objeto. Se eu sou um escritor, esse objeto pode ser um poema, pode ser um conto, pode ser um romance. Se eu sou um pintor, um quadro. Se eu sou um artista plástico, uma escultura. Veja que se eu pego o urinol e exponho numa galeria, eu estou cometendo uma violência contra a categoria de autoria. Por quê? Fui eu que fiz esse urinol? Eu que moldei esse objeto? Não, esse é um objeto que ele é feito, se a gente pensa naqueles tempos modernos do Chaplin, é feito em escala industrial, para ser comercializado por operários que possivelmente eu nem sei o nome deles. Eu simplesmente tirei esse objeto e coloquei numa galeria. Apenas escrevi algo nele. Quem é o autor desse objeto? Foram os operários, manufatureiros que o construíram? Ou fui eu que simplesmente tirei o de estado de produto e coloquei em estado de arte? Percebe como há uma violência contra a própria ideia de autoria? Perceberam? Vocês entenderam isso daí? Agora, é também uma violência com a questão do gosto, do bom gosto e do mau gosto. O gosto, a relação do gosto tem uma relação muito forte com a representação, com a mímese. Se, por exemplo, eu sou um Michelangelo, se eu sou um Michelangelo, eu vou, por exemplo, fazer uma obra para ser colocada na Capela Sistina. Eu vou colocar, por exemplo, aquela imagem do Gênesis de Deus criando o homem. Existe uma retórica de representação da figura divina, existe uma retórica de representação da figura humana, e essas retóricas de representação, elas são historicamente determinadas. O modo como você, por exemplo, esboça ou desenha a figura de Jesus Cristo no século XVI, forte, quase como um deus grego, tem relação com os modos de representação do homem no século XVI, assim como vocês vão encontrar um Jesus Cristo hippie, por exemplo, na década de 1970, né, cabelos longos, barba, quase que um Beatle. Vocês devem se lembrar ali naquele Jesus Cristo Superstar, né, era divertido, né, então, são modos de representação que vão estar relacionados com a época em que eles acontecem, né? E tem relação com
o bom gosto e o mau gosto, né? Seria, por exemplo, de mau gosto uma representação, né, sendo anacrônico, naturalmente, de um Jesus Cristo como a década de 70 representou no século XVI o Michelangelo. Magrelo, barbudo, loucão de LSD dançando. Não, não é assim que eu vou representar o Jesus Cristo. Eu sou Michelangelo, não é assim que eu vou representá-lo. Eu vou representá-lo de acordo com os pressupostos greco-latinos que os renascentistas vão recuperar. Vocês entenderam isso daí, gente? O gosto, essa questão do gosto e do mau gosto, ela tem muita relação com a questão da representação também. Assim como eu, Alencar, vamos pensar na realidade da literatura brasileira, como eu, Alencar, vou representar no meu romance uma família burguesa brasileira do século XIX. Percebe? Como ele vai fazer isso em Lucila, como ele vai fazer isso em Senhora, né? Ele, por exemplo, isso é um critério de representação e que é historicamente determinado. Seria de mau gosto ele representar uma família burguesa, pensando nos critérios românticos e não realistas, de forma viciosa. O chefe da família repleto de... ou o herói, né, o chefe ali, o ir, né, o varão da família repleto de vícios. Não, isso quem vai fazer é um escritor realista, não um escritor romântico. Percebe? Então, o gosto, a ideia do gosto tem relação com a representação, mas também tem relação com o quê? Com o momento histórico em que essa representação ela é transformada em objeto artístico. Agora, imagine, representar o urinol. O urinol é um ataque a uma ideia de bom gosto. Afinal, o urinol ele não tem o status de arte e ele geralmente é colocado no banheiro, ou seja, num local que é destinado a receber os dejetos humanos. E ele também é um ataque à própria representação. Porque eu como artista, se eu desenhasse em urinol, eu estaria fazendo uma representação, uma mímese desse urinol. Agora, nem isso eu estou fazendo. Eu estou pegando o urinol e mostrando o urinol para você. Não é um quadro do urinol. Não é uma representação plástica, uma escultura do próprio urinol, é o próprio urinol. A mímese aqui ela é quebrada, completamente esfacelada, porque eu não estou fazendo uma imitação do objeto, eu estou trazendo o próprio objeto. Vocês entenderam isso daí? Tudo bem? E também uma outra categoria que é violentada nesse processo de mostrar o urinol é a da função. Por que ele está fazendo isso? Tem porquê. A gente vai tentar entender o porquê, mas não é uma função dada pelos ideais burgueses do que a arte deve ser e do que a arte deve fazer. Tudo bem, gente? Tá, vocês entenderam? Tudo bem com esse papo? Tudo bem? Agora, eu vou começar... Na verdade, eu acho que esse é um assunto, eu acabei me estendendo demais nos assuntos anteriores. A gente sempre planeja uma aula para durar 7 horas, então sempre acaba sobrando alguma coisa para a aula seguinte. Mas eu ia depois desse início, eu ia falar um pouco de como a própria noção do que é a arte, ela foi se alterando. Né? Eu ia seguir um pouco aquilo que... Tem um livro que para quem se interessa por história da arte, tem um livro do Arnold Hauser chamado História Social da Arte. Vocês já ouviram falar? História Social da Arte. Eu só consegui encontrar uma tradução espanhola digitalizada, porque é um livro que tem mais de 1000 páginas, não é um livro para você ler para a próxima aula, é um livro para você ler durante a sua vida, quando você tiver tempo. E ele vai contando um pouco sobre o que... Ele é bastante ambicioso, e ele começa a história da arte dele lá no Paleolítico, pensando o que era... Claro que quando ele pensa no Paleolítico, ele está cometendo um anacronismo muito forte, porque a gente pensa no homem do Paleolítico,
ali, dentro de uma caverna, quando ele desenha um servo sendo flechado, perfurado por uma lança, ele desenha isso o Arnold Hauser diz, na parte escura da caverna. Portanto, não é arte para ser vista, é um fazer, é uma técnica que tem uma determinada função que é mágica, ritualística. Então, ali na pintura rupestre, você tem um servo sendo perfurado, é como se ele estivesse fazendo uma mágica que estivesse relacionada com uma futura caça que ele fosse fazer, e que essa, digamos assim, que essa futura caça tivesse resultados profícuos, né? Que ele conseguisse trazer a carne para casa para alimentar-se. Então, desenhar não é arte no nosso sentido, mas é quase que um ritual, é ritualístico, né? É mágico. Aí alguém tinha falado da questão do sagrado da arte. Sim, a arte nasce, se a gente pensar como nasceu a arte, aquilo que nós consideramos como arte, ela nasceu justamente com essa relação com o sagrado. Né? A gente pensa nos cantos homéricos. Já que estamos falando de literatura, já que estamos no Ocidente, e, portanto, aí a nossa ascendência greco-latina em termos culturais, quando você pensa nos cantos homéricos cantados por um Aedo, a gente tem que pensar no significado religioso desses cantos homéricos, no significado pedagógico religioso desses cantos homéricos, né? E quando a gente tem aqui no nosso mundo greco-latino o início de uma ideia de filosofia, com Platão, por exemplo, Platão ele vai se colocar, vocês devem se lembrar, ele vai se colocar contra o artista. Lá na República ele vai querer expulsar o artista da cidade ideal, vocês se lembram isso, né? Porque o artista ele faz uma mímese, uma imitação que está duas vezes afastada da ideia original, e nós só chegaríamos na ideia original pela filosofia, isso de acordo com Platão. Platão, na verdade, está brigando com os artistas, e naquilo que a gente considera como literatura, ele está brigando com Homero também. A ideia que o Homero, no século VI antes de Cristo, no século VI grego antes de Cristo, ele fazia parte daquilo que nós entendemos como paideia, ou seja, ele era o repositório de lições que o grego tinha, aprendia-se com Homero. Né? Platão colocou-se contra isso. Né? Homero, assim como a arte, ela só vai ser reabilitada com Aristóteles. Mas, para não alongar muito, já estamos próximos do fim da aula e esse é um assunto complexo, vamos deixar essa aula mesmo com uma introdução ao problema da arte, eu vou comentar isso melhor no encontro de quinta-feira. Né? Gostaria de saber de vocês, sobre essas coisas que nós dizemos hoje. Alguém tem alguma dúvida ou algum comentário? Foi extremamente chato e vocês estão com sono e querem terminar logo, eu imagino. Então, coisas para a gente pensar para o nosso encontro da quinta. Pensem com vocês, qual é a função da arte na sociedade contemporânea? Qual é as bases materiais que permitem a existência da arte na sociedade contemporânea? Pensem isso para a próxima aula. E uma questão para vocês pensarem, não vale procurar em revista, leitura, análise, eu gostaria muito que vocês realmente pensassem isso. Quando Duchamp expõe um urinol em 2017 numa galeria da arte, ele estava pensando numa função para a arte. Que função seria essa?
Vocês entenderam a pergunta? Será que são as funções... Isso tem relação com a ideia de vanguarda e com a ideia de modernismo, como nós vamos ver. Para vocês pensarem. E uma história engraçada. Em fevereiro de 2006, uma pessoa invadiu... essa obra do Duchamp está no Centro de Artes Georges Pompidou, lá em Paris, que abriga o Museu de Arte Moderna. Em fevereiro de 2006, uma pessoa invadiu esse centro de arte modernista com um martelo e bateu com o martelo nessa obra, nessa manifestação do Duchamp. A manifestação do Duchamp, ela sofreu algumas escoriações, ela não foi completamente danificada, mas ela foi um pouco danificada. Essa pessoa, ela foi presa como vândalo. E quando perguntaram para ela por que ela fez isso, essa pessoa respondeu: foi uma manifestação artística e Duchamp ia gostar disso. Entender a arte pós-moderna é complicado, né? Mas, enfim, gente, para a gente pensar, eu não sei se era ou não era, se ele inventou isso, mas e se fosse? Para a gente pensar para a próxima aula também. Eu lembro de uma história, isso é uma maldade imensa, do João Adolfo Hansen, que ele costumava contar nas aulas dele. Ele estava com a esposa visitando um museu, uma galeria de arte também, arte pós-moderna. Aí tinha uma das obras que eram expostas nesse museu, era uma espécie de vassoura com um balde e havia uma plaquinha ali. Do lado de fora havia uma lata de lixo. Aí o Hans, ele conta essa história, que ele chegou para a esposa e disse: se eu empurrar com o pé essa lata de lixo para dentro, dessa divisória que separa a arte do mundo, eu vou transformar essa lata de lixo em objeto artístico também. Aí a esposa, olha, que maldade! Para a gente pensar um pouco sobre essa questão da arte, das funções da arte, para o nosso próximo papo na quinta-feira. Tudo bem, gente? Podemos finalizar? Alguém quer falar alguma coisa? Não, professor, tudo certo. Né? Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Professor, não é uma dúvida, mas só um comentário, porque você agora há pouco falou, tá todo mundo em silêncio, a aula foi muito chata. Acho que as pessoas só estão em silêncio mesmo porque não sabem direito o que falar e tudo, mas eu não achei a aula chata e não achei estranho ficar sem falar nada quando você falou isso. Ah, tá. Pensei que vocês estivessem dormindo mesmo. Mas tudo bem, não dá para ver a cara de vocês. Mas mesmo que eu estivesse na sala de aula, eu não ia ver a cara de vocês, porque a minha deficiência visual não deixa ver as expressões. Então, vocês poderiam dormir à vontade, que eu não ia perceber. É só não roncar, né? Porque aí eu ia perceber. Então, gente, eu finalizo. Para vocês verem, a gente ficou uma aula para comentar. É um texto do Luiz Costa Lima, é um texto complexo. A gente ficou uma aula para tentar entender a relação da arte com essas instituições. E, de algum modo, esse texto do Costa Lima, ele vai nos orientar nessas 2 primeiras semanas. Se você não entendeu o texto do Costa Lima, não se preocupe, porque ele é complicado mesmo, ele é difícil de se entender, porque ele toca questões que são complexas. E, como eu disse, essa é a parte mais complexa da nossa disciplina e nós estamos começando por ela. Eu espero que, aos poucos, ela deixe de ser tão complexa. Sim. Tá, gente? Então, sim. É só uma questão, assim, que está incluída, assim, principalmente na literatura, o pré-modernismo, o simbolismo e o parnasianismo, né? Tá, você está falando em escolas, aquilo que nós chamamos de escolas literárias.
Isso. Né? Que essa ideia de pré alguma coisa, a gente vai chegar a vê-la um pouco criticamente, né? Porque ser pré alguma coisa é como se aquele que é pré alguma coisa soubesse que aquela coisa vai existir, o que em termos históricos não faz o menor sentido. Então, mas a gente acaba de se chamando pré isso, pré aquilo. Então, mas a gente vê de trás para frente, né? A gente vê de trás, exatamente. Assim como Arthur Hauser. Você pega esse livro que eu indiquei para vocês, A História Social da Arte. Ele diz que a arte paleolítica era naturalista. Lá no início, lá no primeiro capítulo do livro, ele diz isso. Em primeiro lugar, não era arte. Era alguma coisa que nós não sabemos o que é. Muito mais próxima do ritual e da magia. E quando ele diz que é naturalista, ele está usando um pressuposto, que é um pressuposto do século XIX, para classificar uma manifestação que é ali do Paleolítico. Mas é o único modo que a gente tem de entender, de tentar ler essas manifestações, porque nós não somos homens do Paleolítico e estamos muito distantes do que era ser um homem do Paleolítico. Mas aí a gente acaba cometendo esses anacronismos, né? Será que há como fugir deles? Né? Há métodos, há modos a gente pensar, por exemplo, a literatura do século XIX com os pressupostos do século XIX. Pensar a literatura do XVI com os pressupostos do século XVI, que são completamente diferentes dos pressupostos do século XIX. E depois ver como os séculos seguintes leram essa literatura do século XVI. É um modo da gente tentar não ser anacrônico, mas não é tão simples assim, nem sempre a gente consegue, né, vencer esse anacronismo, né? Mas a gente vai falar, por exemplo, quando a gente fala sobre ideia da arte, função da arte, os modernistas, eles vão, no caso da literatura aqui no Brasil, eles vão estar sendo extremamente violentos com uma ideia de gosto, de representação que a literatura brasileira significava e tinha no início do século XX. Aí a gente vai falar um pouco dos parnasianos, do que eles significavam para a literatura. A gente vai falar um pouco também das artes pictóricas. A Anita Malfatti, quando ela expõe aquele quadro dela, O Homem Amarelo, o Monteiro Lobato ele vai escrever um texto violentíssimo, em dezembro de 1917, a gente vai ler esse texto do Monteiro Lobato, esqueci o nome do texto, alguma coisa em mistificação. Paranoia ou mistificação. Paranoia e mistificação, obrigado. Né? E ele vai estar ao lado de críticos que olharam o quadro da Anita e disseram, mas não existe homem amarelo assim, como você está representando no quadro. Aí a resposta da Anita vai ser, mas isso não é um homem, isso é um quadro. É uma brincadeira com a ideia de mímese, né, com a ideia de representação. A gente vai ver essas coisas quando a gente chegar lá. Legal. E, professor, assim, só uma coisa assim, que a gente estava falando de arte e tal, e literatura, eu não sei, às vezes eu tenho uma impressão que, principalmente a literatura contemporânea, ela está mais focada em contar a história do que na própria engenhosidade da arte, digamos, que nem como autores, que nem o Ulisses, né, do Joyce, né, que é toda uma composição artística, tem uma narrativa, né, mas tem todo um mecanismo ali, uma engenharia, né? Entendi. Macunaíma, que também tem uma certa... Sim, justamente porque Joyce, Ulisses do James Joyce, ele não é um homem, ele é uma construção verbal. E a gente vai ver que uma característica da arte moderna é justamente pôr a ênfase nesse aspecto construtivo do objeto. Seja esse objeto um quadro, seja esse objeto um texto. Você tem razão, Lucas. Nesse caso, por isso que a arte moderna, a gente não pode lê-la como uma representação ou reflexo da realidade.
Um homem que acorda transformado num inseto gigante e que narra essa transformação não é um reflexo da realidade, não é uma representação do real. A arte moderna não é isso. Ela está justamente lutando contra essa ideia de que a arte precisa ser a representação disso. A gente vai chegar lá. Uhum. Tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo bem. Então, eu vou finalizar a nossa aula de hoje por aqui. E nesta quinta a gente continua o nosso papo. A gente termina a primeira parte do texto do Costa Lima que eu quero comentar com vocês. Então, vou finalizar a aula. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não? Mas eu gostei da participação de vocês. É assim que eu espero que seja assim nas próximas aulas, porque não sei se é um modo online que possibilita isso, que às vezes, né, como vocês não estão presentes, às vezes... Mas, enfim, vamos continuar com isso na nossa próxima quinta. Muito obrigado e até quinta-feira. Obrigada. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Boa noite. Tchau, professor. Professor, boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite a todos, até quinta.